História de quando eu dormi na mesma cama que a minha irmã e o namorado dela. Quando a minha irmã começou a namorar, ela levou ele lá em casa para apresentar para os meus pais e todos ficaram felizes por ela ter começado a namorar. Depois de um tempo, esse namorado dela começou a sair do serviço e ir direto lá para casa e dormia lá. Como na minha casa só tinha 3 quartos, um quarto era dos meus pais, o outro era meu e da minha irmã e o outro do meu irmão. O namorado dela dormia no nosso quarto e na mesma cama, porque eu e a minha irmã dividíamos a cama. E ele sempre... Parte 2 da história de quando eu dormi na mesma cama que a minha irmã e o namorado dela. Continuando. Depois que eu acordei assustada com meu cunhado colocando a minha mão naquela parte dele, eu corri e fui dormir na sala. E no outro dia eu esperei todo mundo da minha família se reunir e comecei a chorar muito contando tudo o que tinha acontecido. Mas ninguém, absolutamente ninguém da minha família acreditou nisso. E eles ainda tiveram coragem de falar pra mim que eu estava fazendo isso pra minha irmã terminar com o namorado dela. Depois disso ele continuou fazendo a mesma coisa. E depois disso ele ainda me ameaçou e disse que se eu contasse pra alguém, aí ele ia abusar de mim de verdade. E até hoje ele faz isso comigo e eu não posso fazer nada porque ninguém acredita em mim. História do dia em que eu fiz aquilo com a minha prima. Bom, eu e essa minha prima éramos muito próximas, ao ponto de fazer tudo juntas. A gente tinha a mesma idade, então a gente gostava das mesmas coisas. E eu sempre dormia na casa dela. Até que um dia ela me propôs uma brincadeira que a gente nunca tinha brincado. E essa brincadeira era fazer aquilo. E eu, como era muito inocente, eu aceitei. E sempre quando eu ia na casa dela, a gente fazia aquilo. Até que um dia disse pra ela que eu não queria mais fazer aquilo porque eu não tava me sentindo confortável mais. Então eu chamei ela pra conversar dentro do carro do pai dela. Eu escolhi conversarmos lá porque era o único lugar que a gente podia ficar realmente sozinhas. Enquanto a gente tava conversando, ela me forçou a fazer aquilo com ela. Eu já não tava mais aguentando a minha prima me forçar a fazer isso. Foi então que eu acabei desabafando pra uma amiga e contei tudo pra ela. Só que essa amiga acabou contando pra minha mãe. Foi aí, parte 2. Parte 2 de quando eu fiz aquilo com a minha prima. Continuando. Eu acabei desabafando sobre a minha situação com a minha prima com uma amiga. Só que eu não esperava que essa minha amiga ia contar pra minha mãe. E ela fez isso, real e oficial. Eu achei que a minha mãe ia ficar super brava e me matar, mas foi o contrário. A minha mãe não brigou comigo, porque eu expliquei muito bem pra ela que a minha prima me forçava a fazer aquilo com ela. Isso já faz 6 anos e eu continuo sem falar e nem ver essa minha prima. História do dia em que eu engravidei do meu próprio primo. Quando eu tinha 9 anos, eu amava ir pra casa da minha tia, porque eu tinha um primo que era muito legal comigo. E ele tinha por volta de 13 anos. Quando eu ia pra casa da minha tia, a gente brincava de várias coisas. A gente assistia filme, a gente andava de skate, eu maquiava ele, coisas de criança mesmo. Até que um dia a gente resolveu brincar de casinha. Sim, ele era o pai e eu era a mãe e eu peguei uma boneca que eu tinha levado pra ser nossa filha. Até aí tudo bem, a gente brincava como se fosse criança mesmo. E daí um dia a minha tia teve que viajar por 3 dias a trabalho e o meu primo pediu pra eu ficar com ele pra ele não ficar sozinho. E a gente resolveu fazer uma festa de pijama, eu e ele. Até que a gente decidiu ver um filme. Nessa época eu acho que eu já gostava dele, até porque eu já tive outros namoradinhos na escola, né? Mas pra mim ele era muito diferente, porque ele era muito carinhoso e sempre cuidava muito bem de mim. Então eu decidi beijar ele. Parte 2. Parte 2 da história de quando eu engravidei do meu próprio primo. Continuando. Quando eu beijei meu primo, eu já era 4 anos mais velha. Eu já tinha 13 anos. Na hora que eu tava beijando meu primo, ele ficou meio assustado, mas continuou me beijando. Até que o beijo foi ficando mais intenso e rolou. Não era pra ter acontecido porque eu ainda era virgem, né? E não nos prevenimos. Mas até aí tudo bem. Depois de 3 meses, a minha menstruação não descia, mas eu nem fiquei desconfiada porque ela era atrasada mesmo. Até que um dia eu passei muito mal e a minha mãe teve que me levar no hospital. E eu fiz o exame de gravidez e deu positivo. Eu saí correndo pra ligar pro meu primo, pra contar da gravidez e ele simplesmente não aceitou ela. E eu não tive coragem de contar pra minha mãe quem era o pai do meu filho. Falei que tinha sido numa festa e que eu não lembrava, sendo que eu estava grávida do meu próprio primo. Não sei se ela acreditou, mas ela aceitou a gravidez. E hoje eu tenho 14 anos e um bebê de 4 meses. E eu ainda amo muito meu primo. História de quando eu vi o meu amigo mostrando aquilo no Omegle. Tudo começou quando eu resolvi me cadastrar nesse site. Logo de início eu já fiquei muito traumatizada.
porque toda hora aparecia um cara mostrando aquilo. Eu cheguei até a entrar com a minha prima, eu e ela quando estávamos juntas. E ela até chegou a comentar que o irmão dela também ficava mostrando aquilo no site. Fiquei mais traumatizada ainda, né? Até que nesse dia eu voltei para minha casa e resolvi abrir o Omegle novamente. E um detalhe, eu nunca pulo quando aparece os caras mostrando aquilo. Sempre que aparece, eu xingo muito eles, tipo muito mesmo. E deixo pra eles pular o vídeo. Até que apareceu o menino e eu comecei a xingar muito ele. Só que eu tava achando ele muito familiar. Até que eu resolvi. Parte 2 do dia em que eu encontrei o meu amigo mostrando aquilo no Omegle. Depois que eu entrei e vi o cara mostrando aquilo, eu xinguei muito ele. Normalmente os caras somente pulam o vídeo, mas esse em específico me xingou muito também. E eu acabei reconhecendo a voz. E foi aí que depois que eu disse o nome dele, ele se abaixou e disse que não acreditava. Eu fiquei muito sem graça e muito com vergonha alheia, né? Eu fiquei um tempo sem conseguir olhar pra cara dele. E sim, gente, era o meu amigo mostrando aquilo no Omegle. Hoje a gente já é de boa com isso, mas sempre que eu me lembro ou que a gente toca no assunto, eu passo muito mal, porque foi muito constrangedor. História de quando eu vi a minha avó e o meu tio fazendo aquilo. Eu tinha uns 12 anos na época. A minha mãe precisou viajar e me deixou na casa da minha avó por uma semana. A minha avó e o meu tio eram de famílias diferentes. Mas teve um dia que fizemos uma festa e a família do meu pai veio, que era da parte do meu tio. E a minha avó era por parte de mãe. E a festa estava rolando até que eu percebi que o meu tio estava dando muita atenção para minha avó. Ele estava muito atencioso, ajudava ela em tudo. E não dava atenção nenhuma para a mulher dele. Teve um momento que ele falou que tinha perdido alguma coisa na cozinha. E minha avó disse que sabia e ia mostrar para ele onde estava. Só que já tinha passado uns 10 minutos e meu pai pediu para eu ir lá ver se estava tudo bem com eles. E eu fui na cozinha e não tinha ninguém. Até que eu escutei um barulho vindo do quarto. Chegando lá, eu abri só um pouquinho da porta e vi a minha avó e o meu tio. Já tô postando a parte 2. Parte 2 da história de quando eu vi a minha avó e o meu tio fazendo aquilo. Continuando, depois que eu fui na cozinha e não encontrei a minha avó e nem o meu tio, eu escutei um barulho vindo do quarto. Chegando lá, eu abri só um pouquinho e eu vi a minha avó e o meu tio fazendo aquilo. Na hora eu peguei o celular e tirei uma foto. E fui lá fora contar pro meu pai. Só que ele não acreditou em mim e ainda falou que eu tava com ciúmes da minha avó, por isso que eu tava inventando aquilo. Mas eu mostrei a foto que eu tinha tirado e chamei todo mundo pra ir lá no quarto ver. E aí sim acreditaram em mim. E hoje em dia minha avó separou do meu avô e meu tio também separou da mulher dele. História de quando eu descobri que o meu tio tava ficando com a minha irmã. Todo domingo eu e a minha irmã íamos pra casa da minha avó pra gente ir pra missa com ela. E lá na casa da minha avó mora a minha avó e o meu tio. E teve um dia que a minha irmã disse que não queria ir pra missa. E meu tio também não foi nesse dia. A minha avó morava bem perto da igreja. Então quando eu precisava beber água, eu ia na casa da minha avó e voltava. E nesse dia eu fui lá na casa da minha avó para beber água. E quando eu cheguei lá, as coisas da minha irmã estavam na sala. E eu, inocente, achei que ela tinha saído com os amigos. Então eu fui na cozinha para beber água e comecei a escutar uns barulhos estranhos. Fui até onde estavam os barulhos, mas a porta estava trancada. E daí pra frente eu comecei a ficar mais atenta com o que estava acontecendo naquela casa. Até que um outro dia eles falaram que não iria pra missa de novo. Como eu queria saber o que estava acontecendo, eu falei pra eles que eu iria na missa, mas eu falei pra minha avó que não iria. Parte 2. Parte 2 da história de quando eu descobri que o meu tio estava ficando com a minha irmã. Continuando, depois que eu falei pra minha avó que eu não iria pra missa, mas pro meu tio e pra minha irmã eu disse que eu iria, eu fiquei quietinha em casa até que os barulhos começaram novamente. Então eu fui correndo até o quarto e a porta estava aberta. E foi aí que eu vi o meu tio em cima da minha irmã fazendo aquilo. E na hora eu peguei o celular e comecei a gravar tudo. E eu nunca contei pra ninguém porque eles me pagam pra manter segredo. E até hoje eles ficam um com o outro, mesmo os dois namorando outras pessoas. História do dia em que eu flaguei a minha melhor amiga e o meu pai fazendo. Quando eu e essa minha melhor amiga completamos 5 anos de amizade, eu comecei a sentir uma atração por ela. Só que ela nunca demonstrava que sentiu mesmo, então eu escondi isso. E a gente fazia tudo juntas.
Uma sempre ia para casa da outra e a minha mãe até chegava a reclamar dessa aproximação da gente, mas meu pai sempre defendia a gente. Certa noite, ela foi dormir na minha casa e daí a gente dormiu na beliche que tinha no meu quarto. Ela na parte de cima e eu na de baixo, como de costume. E quando foi umas 11 horas da noite, nós dormimos. Mas quando foi 3 e pouco da manhã, eu acabei acordando e não consegui mais dormir. E eu achei que era a hora perfeita de trollar minha amiga. Até que eu saí do quarto e fui num banheiro perto da sala. E aí, eu escutei um barulho. Parte 2. Parte 2 da história de quando eu vi a minha melhor amiga e o meu pai fazendo. Continuando, depois que eu acordei 3 e pouco da manhã e decidi trollar a minha amiga, eu fui num banheiro que tinha perto da sala para pegar espuma de barbear. E eu saí de fininho, e quando eu tava chegando perto da sala, eu comecei a ouvir uns barulhos esquisitos. Eu fiquei com medo, então decidi chamar os meus pais. Chegando no quarto dos meus pais, eu só vi a minha mãe. Fiquei aliviada, porque só podia ser o meu pai na sala. Então eu fui em direção à sala novamente. E chegando lá, eu tomei o maior susto da minha vida. O meu pai e a minha melhor amiga estavam fazendo aquilo. Agora meu pai mora com essa minha ex-melhor amiga e com a minha meia-irmã de 9 anos. E a minha mãe me expulsou de casa por achar que eu fazia a mesma coisa que a minha melhor amiga. O dia em que meu namorado me traiu com o meu padrasto. Não fazia muito tempo que eu estava junto com o meu namorado. A gente estava comemorando apenas 2 meses de namoro, mas eu já levava a nossa relação super a sério, valorizava muito ele. Ele tinha até conhecido minha família toda já, enfim, era realmente sério. No dia em que a gente estava comemorando 2 meses de namoro, ele me infernizou para ir para minha casa. Eu concordei, enfim, não vi problema em ele querer tanto ir para minha casa. Como já era tarde, ele acabou dormindo em casa e a minha mãe não deixa a gente dormir juntos. Então a gente teve que dormir em quartos separados. Até então tudo bem, eu fui dormir, tudo normal. Aí eu comecei a ouvir uns barulhos bem estranhos. Eu até levantei para ver o que era esse barulho, mas eu acabei achando que era meu padrasto e a minha mãe fazendo aquilo. Então eu voltei pra cama e voltei a dormir. Mas eu já tinha perdido o sono e quando eu olhei pro quarto da minha mãe, eu percebi que a cama tava vazia. Já posso a parte 2. Parte 2 de quando meu namorado me traiu com o meu padrasto. Enfim, como eu disse, a cama aparentava estar meio vazia, então eu fui até lá pra ver, porque eu achei bem estranho. Eu cheguei no quarto deles e vi que só minha mãe estava na cama. Até que nós duas começamos a ouvir o barulho que eu estava ouvindo antes, que vocês já sabem o que é. Então eu fui até o quarto de visita para ver o meu namorado, para ver se por acaso seria de lá o barulho. E quando eu abri a porta, estava o meu padrasto em cima do meu namorado. Fazendo, vocês já sabem o que. Como qualquer pessoa normal, eu terminei de cara com ele, a minha mãe também terminou com o meu padrasto. E depois de muito tempo, a gente foi descobrir que, na verdade, o meu padrasto era sugar daddy do meu ex-namorado. E é por isso que ele gostava tanto de ir em casa.